sexualidade. Depois, vocês irão visitar as salas das fotos e da cultura nordestina, certo? Então a gente tem aí, pessoal, mais 3, quarta, quinta e sexta-feira, onde é o encerramento, certo? Com as apresentações teatrais e premiações do Interclasse, que já saíram vários campeões já, né? Segundo A da manhã feminino, ping-pong Maurício do terceiro A, certo? Então sexta-feira a gente encerra e premia os campeões, certo? Muito obrigado. Márcia. Gente, boa tarde. Como eu disse, né, meu nome é Márcia Valesca, sou enfermeira e estou trabalhando hoje no posto Filomeno, que é aquele lá em cima, no Piquezinho. E a nossa ideia é daqui uns dias nós possamos também atender também vocês, os adolescentes, que faz parte da nossa área. A gente vai ter um dia específico exatamente para a gente conversar, não só sobre o que eu vou falar aqui, mas sobre tudo que o adolescente às vezes tem dúvida, e que eu queria muito que o que eu falasse também hoje, vocês também fosse uma coisa que fosse de interação. Se vocês não quiserem perguntar, tiverem vergonha de perguntar, faz uma folhinha e escreva que eu respondo, tá certo? Que seja uma coisa bem interativa, que não seja só eu falando, mas que realmente a gente possa conversar. E caso tenham vergonha, que às vezes são bem encabuladas, a gente possa fazer isso através das perguntas escritas que eu faço questão de responder, tá bom? E assim, o que eu trouxe foi um desenvolvimento geral, desde quando realmente a gente tem um desenvolvimento do que a gente nasce, quando a gente é criança, e se tem o quê? Quando tem o desenvolvimento do menino e da menina, que eu trouxe exatamente, que são 2 gráficos, que aí depois eu vou passar para vocês, só quero depois de volta, tá? Mas são os gráficos de Tanner, que é exatamente como tem o desenvolvimento, o puberal feminino, e tem o masculino também, que como seria? Que são exatamente a questão das mamas, que a gente acha que só muda as mamas femininas, mas os masculinos eles também, não é que eles vão ficar do tamanho dos nossos, mas eles também ficam um pouco mais edemaciados só na questão da adolescência, quando estão realmente começando a se desenvolver. E aqui nós temos de 8 a 13 anos, né, a criança ainda não está, a mulher ainda não tem o desenvolvimento das mamas, mas ela está começando a ter as mudanças e sabe que está bem perto. Hoje em dia, a primeira menstruação, que é a menarca, muitas vezes nessa faixa etária já tem iniciado. Tem muitas mulheres, meninas, que com 11 ou 12 anos já tem a primeira menstruação. E que é muito interessante, gente, que assim, como vocês se já têm ou se vão ter, né, futuras mães aqui, é que se começa a conversar com as crianças, já desde pequeno das meninas, que vai acontecer. Hoje é mais difícil não ter mulheres que saibam, mas a gente sabe de meninas que às vezes menstruam e não sabem nem o que realmente é isso. Então assim, que é interessante que a gente já venha como mulher e até como homem mesmo, de conversar sobre esse desenvolvimento que todos vão passar. Então, se todos vão passar, é interessante que a gente possa também conversar com essas crianças antes que aconteçam, para poder não achar que são anormais, né? E o que vai acontecer é que na parte pubiana não tem nada ainda nessa faixa etária, que é de 8 antes dos 8 anos. E depois dos 10 aos 14 anos, o que vai acontecer? As mamas já vão começar. Vocês não se preocupem que eu vou passar para vocês, que vocês vão ver melhor. Já vai começar até o aumento das mamas,
e vão começar a ter os contornos para poder ter a separação de uma mama a outra. É quando geralmente as mamas ficam meio doloridas e que fica ruim, muitas vezes até para se deitar, de bruços e tudo, a mulher sente dificuldade. E que vai acontecer também dos 9 aos 14, começar os pelos, né? Fica um pouco, começar a crescer, que ainda não ficam escuros, mas eles vão começar a nascer, os pelos pubianos. E ainda são mais finos e que eles ainda começam no início ter só mais em cima, na pubis, mais em cima, e não fica mais embaixo. Dos 10 ao 14 é que começam a ficar mais escuros e vai começando a ficar mais embaixo da pubis. Dos 11 aos 15 vai aumentando e realmente dos 12 aos 16 é que realmente vai ficar completamente na parte toda pubiana. E as mamas nessa faixa etária já estão realmente todas no tamanho correto, tá? Aí eu vou passar para vocês, depois aí vocês me devolvem essa parte feminina, que eu vou agora falar da masculina. E que assim a gente não tem vergonha, gente, porque olha, a maior vergonha é a gente não se conhecer, porque é interessante a gente saber que existe e também que a gente possa se tocar, gente, tanto a mulher como o homem, que a gente tem que observar, a questão de a gente observar em relação até a próprias patologias que podem acontecer, tanto na mulher como no homem. Hoje em dia a gente tem que observar, porque a cultura é muito da mulher se olhar, da mulher fazer as coisas, mas os homens também têm que observar, porque o maior número que está aumentando hoje em dia de câncer é no pênis do homem, e que isso faz com que aconteça que, se acontecer antes, se o homem começar a observar o pênis, a mudança de cor, a mudança, tendo algum caroço, alguma coisa diferenciada, dá para se tratar no início. E quando não observou logo, o que acontece? Muitas vezes tem que tirar o pênis do homem, que realmente fica a questão da relação sexual prejudicada. Então, assim, na vulva também acontece, viu, gente? Não é só no homem. E não é só como a gente está acostumada a achar que existe só câncer da mama e do colo do útero. Por isso que a gente pede tanto para as mulheres fazerem os preventivos. Mas também acontece o câncer também nessa partezinha que vocês estão olhando aí da própria vagina. E que isso também é prejudicado, que tem que ser cortado e fica também prejudicada a questão da relação sexual. E não é só gente de idade que acontece isso não, viu, gente? Gente novo também acontece. Então é por isso que é interessante a gente se olhar, se observar, se tocar, né? E que a questão também do câncer de mama não é só na mulher. Tem homens também que são mais raros, mas também acontece câncer de mama. Então, que o homem observar que a mama está crescendo, que tem alguma coisa diferente, porque realmente não é para a mama do homem crescer totalmente, então que ele também procure ajuda, né? Aí aqui a questão do desenvolvimento puberal masculino, a questão da bolsa escrotal, dos tecidos em aumento do pênis, que é no início, dos 9 ao 14, dos 10 aos 15 anos, vai aumentando, né, o pênis, e vai iniciar no comprimento e continua crescendo o escroto e o testículo, porque é a fase do desenvolvimento. Vai dos 11 aos 16, vai também ter o acréscimo dos pelos, e dos 12 aos 17 aí já está realmente no tamanho ideal e com os pelos também normais. Quando termina realmente o desenvolvimento da parte escrotal e da parte peniana do homem, que vai começar, e que é isso que a gente tem que observar. No homem, na mulher, que a gente pede para ter aquela limpeza, daquela higiene que tem que ser feita na mulher. Desde criança, a mãe tem que ensinar a questão da limpeza da frente para trás, para